Tem uma música bem antiga, uma música muito antiga, que eu duvido que você saiba cantar. Ela é mais ou menos assim, ó. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. Mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Pai, nessa noite nós abrimos o nosso coração para alcançar misericórdia, graça e luz. Pai, aqui nessa noite estão os teus filhos. Aqui, Senhor, estão aqueles que o Senhor chamou. E a Bíblia diz que para subir para o Monte Tabor, Jesus convidou 3 discípulos. Pai, nessa noite, muitos receberam um convite, mas aqui estão, Senhor, Pedro, Tiago e João. Essa porção da tua igreja busca a tua glória, Deus. Amém, igreja? Amém. Senhor, esse povo aqui reunido, com humildade, com simplicidade, deseja, Senhor, encontrar e contemplar a tua transfiguração. Jesus, muito mais do que nós podemos um dia receber pelos votos que fazemos, considera, Jesus, o quanto nós queremos crescer antes em amor, o quanto antes nós queremos, Jesus, dizer e sermos lembrados como aqueles que foram os teus amigos, como aqueles que foram aqueles que não desistiram do Senhor. Jesus, eu quero que a minha vida passe, e tudo vai passar um dia, mas se alguém lembrar de mim, eu quero que alguém lembre dizendo: ele amava ao Senhor. Amém, igreja? Amém. Nós precisamos ser lembrados como aqueles que cultivam o desejo pelo céu, que cultivam o desejo por estar perto de Jesus. Senhor, nós abrimos o nosso coração para receber essa palavra maravilhosa sobre nós. Rasga o nosso peito, Jesus. Atravessa, Senhor, o nosso coração de pedra e dai-nos, Senhor, um coração novo a partir dessa mensagem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, o tema da mensagem de hoje é o propósito do Monte Tabor. Nós sabemos que no domingo passado, Jesus e cada um de nós fomos conduzidos pelo Espírito Santo para o deserto. Hoje nós somos conduzidos por nosso Senhor Jesus para subir a montanha, para na intimidade buscar o Pai. E de uma forma muito, muito prática, celebramos hoje, juntamente com toda a igreja, a transfiguração, que é a catequese sobre quem de fato é Jesus. Jesus, que é o Filho amado de Deus. Essa é a transfiguração de Jesus, onde ele manifesta a bondade, um raio, um lapso daquilo que vai ser a glória no reino dos céus, aquilo que a gente espera, aquilo que eu e você, aquilo que nós buscamos e desejamos a todo dia. Mas para a gente entender a transfiguração, a gente precisa com muito carinho olhar a leitura primeira de hoje. A primeira leitura fala de Abraão. Abraão é o nosso pai da fé, e você lembra daquele dia em que Deus disse: Abraão, larga tudo, larga a tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mandar. O que Abraão faz, minha gente? Imediatamente, com um coração dócil, ele faz o seguinte: eu vou largar tudo e vou fazer o que Deus pede. Abraão
foi capaz de obedecer a Deus. Bata no peito e diga: eu também tenho desejo. Diga isso: eu também quero em tudo fazer a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus, querido, passa pelo tempo da espera. E eu quero dizer para você, sabe quanto tempo demorou desde o momento em que Abraão saiu de sua casa até a leitura que foi feita hoje? 25 anos. Abraão ficou esperando 25 anos, até o momento em que ele hoje, com o coração em crise, Abraão estava numa crise de fé, e ele diz: Senhor, o que o Senhor vai me dar? O Senhor tinha me prometido uma descendência, o que o Senhor vai me dar? E você ouviu isso na leitura. E Deus faz algo maravilhoso. Deus confirma a aliança que ele tinha prometido. Ele diz: olha, vai lá para fora, porque agora nós vamos fazer aliança. E aí ele vai. Quando ele chega fora da tenda da reunião, Deus diz: olha para o céu. E Abraão olha para o céu. E quando ele olha para o céu, Deus diz: se você tentar contar quantas estrelas tem no céu, você não vai conseguir. Assim também será a tua descendência. Assim também será aquilo que eu tenho para dar para você. Em outras palavras, queridos irmãos e irmãs, essa não é uma promessa que ficou guardada lá atrás. E não foi algo especial que aconteceu somente a uma pessoa. Mas eu quero lembrar para você uma coisa. Deus deu, e a Bíblia diz, tudo o que Deus tinha prometido, Deus deu para ele. E hoje na leitura nós vimos que Deus passa com uma tocha, fazendo aliança com ele. O que é mais importante a gente guardar? Foi preciso que Abraão esperasse 25 anos. E naquele momento ele era humano e sentiu a crise. Por que Jesus leva os discípulos para o cume do monte para se transfigurar? Porque assim como Abraão, os discípulos também estavam com o coração em crise. E essa é a segunda crise dos discípulos. A primeira crise dos discípulos foi quando eles estavam já sem paciência. E a Virgem Maria percebeu e disse: filho, realiza o milagre, porque esses que estão te seguindo já não têm mais fé. E Jesus realiza o milagre, transforma a água em vinho. E os discípulos acreditam. E de repente, preste atenção, o que aconteceu? Para os discípulos estarem perturbados, a Bíblia diz que Deus tinha revelado o seu plano. Pedro se levanta, confessa: tu és o Cristo, Senhor. E Jesus então disse: então pronto, então receba. Eu vou morrer, eu vou sofrer, eu vou ser muito caluniado, eu vou ser julgado, e as pessoas vão me fazer sofrer muito. E os discípulos então, eles ficam terrivelmente decepcionados, porque esperavam que Jesus fosse o Messias libertador, o julgador. E esse papo de sofrimento não caiu muito bem, sabe? Esse papo de sofrimento não caiu muito bem. E eles estavam sem conseguir engolir, sem conseguir entender. Sabe, queridos, nós cremos no Senhor, amém? Nós também sofremos. Nós também passamos apertos. Tem meses que a gente fala: Senhor, se o Senhor não multiplicar, não vai dar. E sabe o que acontece? Quem crê em Deus sabe que nunca falta. Deus multiplica e dá um jeito, amém, minha gente? Foi por isso que Abraão estava com o coração em crise, os discípulos também. E Jesus então leva eles no cume do monte e diz: eu estou fortificando a sua fé, permanece firme. E os discípulos então ficaram sem entender. E a Bíblia disse que naquele momento apareceram dois. Só que preste atenção, não escute o padre apenas, mas aquele momento se trata de uma visão espiritual. A igreja diz que quando aparecem Moisés e Elias, não são dois fantasmas, mas foi uma visão espiritual que eles tiveram. E os discípulos estavam lá, e eles estavam com medo. A Bíblia diz que a nuvem, quando chega, os discípulos ficam tremendo de medo. E era o próprio Espírito Santo. O Pai falou: esse é meu filho. O Espírito Santo se manifestou. E de repente aparecem numa visão dois homens. O que acontece? Eles começam a ouvir.
E o que é que Moisés e Elias conversam com Jesus? Conversam acerca da morte, sobre o sofrimento que Jesus ia passar. Em outras palavras, enquanto aqueles homens que eram respeitados, você imagina os milagres de Elias, vocês imaginam o poderio de Moisés, passou pelo Mar Vermelho, e aí eles olham e falam: o que esses dois estão fazendo? É confirmando, de fato, que depois do sofrimento de Jesus, haverá uma glória muito maior, a glória da ressurreição. Amém, minha gente? Ou seja, nós estamos entendendo que Jesus foi pedagógico, que Jesus lembrou de que aquilo haveria de impactar o coração daqueles homens. Ou seja, cada um de nós, quando passarmos pelas nossas crises, e olha, quem disser que não tem crise, quem disser que não tem crise, posso te dizer, olha, louvado seja Deus pela tua vida. Mas se você é como padre de carne e osso, que tem que estar todo dia em oração, que tem que estar buscando, que tem que estar vigiando, eu posso te dizer, a gente também passa por esses momentos. Mas a fé que a gente possui não nos faz desanimar, nem faz a gente mudar de caminho, porque a gente sabe que aquele que é fiel e que nos chamou vai nos levar até a sua glória. Padre, já entendi o que aconteceu, maravilhoso tudo isso, mas conta para mim, o que a igreja quer ensinar para cada um de nós? Querido, em primeiro lugar eu quero te dizer, o que Deus fez com Abraão, naquele momento, quando Deus tira Abraão e faz com que ele enxergue as estrelas, Deus estava querendo mudar a visão de Abraão limitada, e dizer: Abraão, acorda e vê que existe uma graça muito, muito maior para você. Hoje Deus te trouxe aqui nessa igreja, você que está aqui pela primeira vez, para te dizer: olha, para de ficar olhando somente para aquilo que está te faltando, para de ficar olhando somente para aquilo que está te limitando, e olhe para o céu e veja aquilo que o Senhor tem preparado para ti. Deus tira Abraão do seu modo limitado, de ser estreito, sabe, da sua angústia, e convida, queridos irmãos e irmãs, que ele possa sentir com seus olhos o coração do próprio Deus. Foi isso que Deus fez ao te tirar de casa hoje. Qual é o primeiro ensinamento que Deus tem para nós na missa de hoje? Primeiro ensinamento, número um, Deus quer nos ensinar acima de tudo. Número um, quero o pessoal isso pode ajudar, na hora dor e da tentação, pensa no amor que te espera lá no céu. Quando Deus pede para Abraão sair de casa, o que Abraão faz? Ele olha para o céu. Quando os discípulos estavam ainda intrigados com aquilo tudo, ele olha para o céu e vê a transfiguração. Queridos irmãos e irmãs, o que Deus hoje quer lembrar a cada um de nós é que também nós precisamos, no momento da dor, lembrar que lá no céu existe algo muito, muito maior que está preparado para mim e para você. E é importante que você guarde no coração: a tentação, ela passa, a dor, ela passa, mas a gente precisa saber esperar em Jesus. A gente precisa ser capaz de estar com o Senhor, não só nos momentos bons, porque olha para o Padre, está com Deus. Louvar o Senhor nos momentos bons só é maravilhoso, mas no momento da dor, muitos se desviam, muitos abandonam. Olha, quando as coisas não saem, olha, lá na pastoral não seguiram, não gostaram da minha direção, permanece fiel. É muito, muito, muito mais santo aquele que persevera, aquele que guarda o caminho de Deus e não abandona. Olha para o Padre, sabe quem eram os discípulos que estavam lá no Monte Tabor? Eram os mesmos discípulos que estavam lá no Horto das Oliveiras. Os discípulos que estavam lá no momento em que Deus se transfigurou eram os mesmos discípulos que estavam no momento da dor de Jesus. Em outras palavras, queridos irmãos e irmãs, todos nós passamos por dores, todos nós passamos pelos sofrimentos que são inevitáveis, mas nós precisamos ter a capacidade de dizer: Senhor, eu vou permanecer firme, o meu coração não vai largar do Senhor. Sofre o que tem que sofrer, oferece a Deus. Os mesmos discípulos
que estavam no Horto das Oliveiras, no sofrimento, na dor, na desolação de Jesus, foram aqueles que estavam lá no momento da glória. Eu quero dizer para você, se você sabe passar os momentos com Jesus, nos momentos alegres, no momento da tua dor também, deixa de ficar buscando as pessoas, as situações, as redes sociais, que não vão te levar a lugar nenhum, mas vem aqui, ó, se prostra aos pés de Jesus, se prostra. E daí então nós temos o segundo, número 2, o segundo ensinamento dessa noite. O segundo ensinamento, número 2. Quero pedir ajuda. Isso. Nós não podemos ficar no monte. Você sabe por que Jesus levou só 3 discípulos? E aqui está uma tentação, viu? Preste atenção. Hoje eu mandei uma mensagem para um padre que eu amo muito. E eu disse assim: filho, você já percebeu que e eu escrevi isso 5 horas da manhã. Você já percebeu que o caminho que Deus escolheu para você nesses últimos anos foi um caminho de muito sofrimento? Aí eu botei embaixo: considere-se privilegiado, porque Ele não faz isso com todo mundo, mas Ele só faz isso com aqueles que têm intimidade, com aqueles mais achegados. Em outras palavras, sabe o que eu quero dizer para você? Se a gente não tiver cuidado, a gente pode, desculpa usar uma palavra feia, arrotar santidade por aí. Imagina só, a Bíblia diz que ele estava transfigurado, os discípulos também ficaram. Você imagina quando Moisés descia do monte, ele tinha que colocar um véu no seu rosto. Por quê? Porque as pessoas não podiam olhar diretamente, senão perdiam a visão. De tamanho era o impacto da glória que estava no rosto deles. E aí você imagina quem que Jesus chamou? Pedro, Tiago e João. Aí você imagina João, Pedro e Tiago lá descendo do monte, dizendo assim: ei, ó, eu estou transfigurado, eu nem te conto o que aconteceu lá em cima. Caraca, olha, foi tremendo. Jesus não ia chamar discípulo nenhum para se vangloriar. Amém, minha gente? Mas Jesus chamou 3 homens simples, que em vez de ficar se vangloriando e cantando vitória sobre o outro por uma experiência que ele teve, iam ser capazes de dizer: verdadeiramente Ele é o Senhor. Foi exatamente por isso que Jesus chamou 3 discípulos, porque aqueles 3 discípulos seriam capazes de fazer com que os outros enxergassem a sua glória. Ei, sabe por que na igreja aqui não está todo o bairro? Porque Deus chamou você para que você contemplasse a glória do Senhor e fosse capaz de dizer, não de se gabar por aí, dizer, eu sou melhor, não porque olha, eu sou da Maria mãe, não, mas para dizer, Deus tem misericórdia de mim. Amém, minha gente? Mas você dizer assim, ó, Deus não me abandona, Deus não desiste de mim, Ele dá a mão para mim no pior momento da minha vida. Sabe, é por isso que nós descemos do monte. É maravilhoso, né? E o que Pedro quis fazer, minha gente? Pedro quis prolongar aquilo, disse: ai, Jesus, é tão maravilhoso, se o Senhor não se preocupa não, porque eu mesmo vou construir 3 tendas. E Jesus disse: não, a gente precisa descer. E toda vez, olhe para o padre, que a gente vem para a Santa Missa, nós estamos subindo no monte. Você sabia disso? Por quê? Porque aqui acontece a verdadeira transfiguração de Jesus, onde o corpo e sangue dele, aos nossos olhos da fé, são transfigurados. Já não são mais pão nem vinho, mas é o corpo e sangue de Jesus. E quando que a gente desce? Quando a gente sai daquela porta e a gente recebe o ministério do serviço. Fale para o irmão que está do seu lado: Deus não te quer. Não, pode ser a igreja toda, diga assim: Deus não te quer a vida inteira em cima do monte. Desça do monte e vá servir o Senhor. Diga assim: cuidado, que ovelha muito gorda não consegue evangelizar. É porque é aquela coisa, né, meu? Você só está recebendo, você fica um momento que você nem consegue andar de tanto que você recebeu de Jesus. Mas olha, Jesus só levou 3 lá para cima, porque os 3 seriam capazes de sair e manifestar a sua glória. Deus escolheu você para vir nesse cerco e amanhã voltar e trazer outros irmãos e dizer: Deus existe, Ele está vivo, Ele está verdadeiramente vivo. E aqui a gente termina
número 3. Me ajude, por favor. E aí eu quero que você leia, compadre. Vamos juntos? Não desanimemos diante das dificuldades. Por quê? Os planos de Deus não conduzem ao fracasso, mas à ressurreição. Querido, isso é maravilhoso. É maravilhoso a gente pensar, sabe o quê? Quando você olhava para um judeu naquela época, e o judeu saía de Jerusalém, o que é que ele dizia? Opa, estou saindo de Jerusalém, eu estou num lugar que não é a minha terra. Eu estou sendo estrangeiro aqui. Sabe o que Deus está lembrando para você hoje? Que você é estrangeiro. Porque o lugar do cristão, a pátria do cristão é o céu e a glória eterna. Amém? Amém, minha gente? Então fica em pé nesse momento que eu quero dizer para você. Que eu quero dizer para você algo maravilhoso. Qual foi o último versículo que a gente ouviu hoje da segunda leitura? Permaneçam firmes. Permaneçam firmes. E eu quero pedir aí, me ajudem, 1 de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago 1, 12. Tiago 1, 12. Eu queria que a gente pudesse terminar com isso. Se você pode, leia, compadre, como que está escrito na palavra. Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Querido, Deus não está de brincadeira com você. Deus não brincou com Abraão, foi no tempo dele. Foi 25 anos depois, olha, eu não sei quanto tempo você tem com Deus, esperando as coisas dele, as promessas dele. Mas eu quero te dizer uma coisa. Ele não tarda, como alguns pensam, mas ele realiza no momento certo. Coloque a mão no seu peito. Eu quero rezar por você. Pai amado, o Senhor trouxe esses filhos aqui para serem fortalecidos na sua fé. Senhor, assim como Abraão, os discípulos, também nós passamos pelas nossas noites escuras, e aqui recorremos ao Senhor, que é o nosso único refúgio. Nós esperamos em Ti, Jesus. Abençoa, Pai, sara os corações feridos, reconcilia, Jesus, os corações que precisam hoje liberar perdão. Reconcilia, Jesus, hoje os corações que precisam pedir perdão. Olha, Deus está tocando hoje o seu coração. Deus está hoje limpando a sujeira de muitas casas. Aleluia. O Senhor está hoje olhando para você e dizendo: ei, recomeça a tua vida. Ei, permanece firme. Você que está aí débil, caindo, desanimado, levanta, porque eu sou o Senhor. Aleluia. Hoje Deus está lembrando a cada um de nós. Não há provação, não há muro, não há nada que possa ser capaz de parar a Jesus. Jesus, nós entregamos a nossa vida. Jesus, nós confiamos no Senhor. E nós queremos dizer: nós vamos permanecer firmes. Bata no peito e diga: eu vou. Diga isso: eu vou permanecer firme no Senhor. O Senhor pode me aguardar. A minha fidelidade, os meus dias, os meus anos. Agora você vai dizer isso para você mesmo: eu vou suportar tudo, eu vou esperar no Senhor. Eu sei que Deus está lembrando ao meu coração das suas promessas. Eu sei que o Senhor não vai me deixar sem resposta. Deus é por nós. Declare isso: firme, firme está Deus. Declare: firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia. Olha, segurou o ministério, segurou. Olha, o ensaio foi até bonito, mas imagina essa igreja sendo ousada, sendo agressiva na adoração. Amém, minha gente? Amém. Amém ou não?
Amém. Levante seu braço direito lá em cima. Erga seu braço esquerdo também. Vamos, bateria. Segura, igreja. Com fé. Proclame isso. Senhor, eu estou firme no Senhor. Eu não vou desanimar. Solta a voz, igreja. Ousadia. Firme. Firme. Firme, ó Deus, está o meu coração. Firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando Para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, e misericórdia, graça e luz. para terminar, igreja, declare isso. Firme, ó Deus, está o meu coração. Vá. Firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti. Assim eu sei que posso prosseguir. Minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Purifica, Senhor, os nossos corações. Purifica, Senhor, o nosso corpo. Purifica, Senhor, a nossa mente. Dai-nos a graça, Jesus, de não desanimar, de não abandonar em qualquer circunstância. Dai-nos um espírito de fortaleza. Dai-nos, Senhor, um espírito de perseverança. É isso que nós pedimos, Deus. É isso que nós buscamos. Em nome de Jesus. Termina esse momento abençoando você que está em casa. Você que está numa cama agora, enfermo, em nome de Jesus, recobre a sua fé. Você que já foi desenganada, desenganado, você que está há muito tempo esperando do Senhor, ei, o Senhor não tarda. Eu quero lembrar isso para você. Deus está com você. Deus permanece fiel. O Senhor vai cumprir todas as promessas. Receba a bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,